Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com você? Satisfação tamanha estar aqui novamente com vocês, falando em cada assunto, cada tema sobre uma base, eclesiologia, o estudo da igreja. A lição de hoje é a lição de número 12, e a lição de número 12 traz uma temática, a conduta do crente em relação à família. O texto de ouro desta lição fala: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Observe que isso aqui fala sobre passar a tesoura no cordão umbilical, separar homens de meninos, moças de mulheres. Vamos lá, verdade prática diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Existem os princípios do eterno sobre a formação da família. Os princípios, porque existe hoje uma série de características para a formação da família, entre eles o casamento sobre pessoa do mesmo sexo. Mas a Bíblia Sagrada, ela traz uma mensagem na contramão do que essa sociedade mostra. O tópico de número 1 fala a conduta do crente como marido, ou a conduta do cristão como marido. O primeiro subtópico fala o papel do marido como líder da família. O segundo fala o amor como elemento primordial. E o terceiro, o cuidado do marido à esposa. Amados, eu quero te agradecer, só um recadinho aqui, por você estar nos prestigiando, estando aqui conosco. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, dá uma força para nós, coloca aí o teu dedo aí e inscreva-se, torne-se um inscrito, acione o sininho para receber todas as notificações, ao passo que eu colocar um vídeo aqui, você já recebe a informação de que o vídeo já foi direcionado. E terceiro, eu preciso muito que você, meu nobre, tem uma seta aqui embaixo em que você pode compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos das suas redes sociais, ok? Vamos que vamos! Amados, o que é importante falar nesse tópico é a função base do marido, do homem no lar, quando se refere ao ponto de vista de liderança. Estamos vivendo uma crise de liderança. E o líder da família, o líder no lar, ele não é aquele sargento em que se tem que bater continência. Ele não é aquele coronel, aquele comandante, como se fosse das Forças Armadas, como os recrutas assim o tratam, ou os seus subalternos que estão com uma divisa ou uma tutela menor. Pelo contrário, o que a palavra de Deus nos mostra que o marido, ele é o líder porque ele precisa ser o exemplo. E quando é o exemplo, não precisa... existe uma diferença muito grande entre autoridade, tá, amado? Pega essa palavra, autoridade para grito. Por quê? Porque quem tem liderança, ele não grita, ele só fala, ele não levanta a voz. Ele só mostra que realmente ele é um exemplo. A palavra de Deus nos mostra sobre liderança vários assuntos e vários princípios. Entre esse contexto e neste contexto, ela nos apresenta que Deus, ele é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E
E a igreja, ela tem as suas peculiaridades e as suas particularidades. Porém, o homem, ele é o cabeça da mulher. E a mulher, sob a tutela ou sob a base do marido, eles são o cabeça dos filhos. Agora, tem um detalhe interessante, que quando o homem não tem liderança na sua casa, no seu lar, primeiro, ele gera uma instabilidade. O lar fica instável. Segundo, ele gera dúvidas. Terceiro, ele gera desconfiança. Isso é muito sério. Sabe por quê, meus amados? Vamos para o princípio bíblico. Gênesis capítulo de número 3. Observe que nos princípios bíblicos, muita coisa temos que nos aprendermos. Temos que atentarmos. Entre elas, observe que quem comeu o fruto proibido foi a mulher. A ordem divina era que eles respeitassem a árvore que foi colocada no centro do jardim, para que realmente todas as outras árvores, do fruto delas, eles poderiam comer. Mas esta árvore, eles não podiam comer do fruto dela. Mas observe que quando a mulher comeu o fruto e chegou o momento da prestação de contas com Deus, quem Deus chamou? Quem o Senhor chamou para a prestação de contas? Quem o Senhor chamou para a responsabilidade? Quem o Senhor chamou para um cara a cara? Foi Adão, foi o homem. Porque o que Deus quer nos ensinar é que o homem, ele é o líder, o responsável. Segundo ponto que precisamos salientar aqui é que, sob o ponto de vista do amor, observe que mulher, ela gosta de segurança. Mulher, ela se sente confiante quando o homem dá a ela confiança. E essa confiança, ela está baseada nas características dos princípios de conduta, personalidade e caráter do marido. Também precisamos aqui pontuar que o amor de Cristo pela igreja e o amor do marido para com a esposa, esse comparativo, essa analogia que Paulo, o apóstolo dos gentios, fez em sua carta aos Efésios, ela é profunda. Primeiro, porque ela salienta em Efésios capítulo 5, versículo de número 25, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, dá um recado aos maridos: vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Observe, isso é profundo, isso não é simples. O amor que o homem tem que ter pela sua mulher é indescritível. Porque ele faz o comparativo, que assim como Cristo, que amou a igreja, deu tudo por ela, assim o homem tem que dar tudo para ver a sua mulher feliz. Observe, queridos, também que no terceiro subtópico fala o cuidado do marido à esposa. Amados, esse cuidado, ele traz uma série de características. Quer saber, por exemplo, uma delas é que a mulher, ela precisa de um equilíbrio financeiro. Ela precisa se sentir num ambiente que gera confiança. Um fator também é que o homem precisa ser um supridor material, emocional, um supridor financeiro, um supridor das questões emocionais, sexuais, sentimentais. Ele precisa ser esta pessoa. E essa característica toda, ela se baseia quando o cuidado, o marido tem essa visão, essa consciência e se torna um sentinela de cuidar, de amar, de proteger a mulher. O segundo tópico desta lição
ele fala a conduta da crente como esposa, ou a conduta do cristão como esposa, ou da cristã como esposa. Amados, primeiro, vamos aqui olhar para os anais seletivos das memórias bíblicas, inclusive dos conselhos de Provérbios à mulher. A narrativa nos mostra que existe a mulher sábia, a mulher goteira, a mulher relaxada, a mulher acomodada, a mulher que reclama de tudo, a mulher ociosa, enfim, mas a Bíblia diz da mulher sábia. A mulher sábia, ela é o tipo de mulher que ela edifica, que ela constrói, ela faz tudo para ver a sua família, a sua casa equilibrada. Amados, outro fator também é que o que é interessante é que em um lar, quem mande é o amor, é o equilíbrio. Sabe por quê, amados? Que, na verdade, essa questão de mandar, liderar, dar ordens, isso tudo cria uma série de problemas na relação. Mas quando todos conhecem o seu papel, todos conhecem os seus limites, todos conhecem as suas responsabilidades, ninguém fica nessa discussão boba, porque cada um sabe realmente a sua função em um lar. Também a condição da mulher cristã, temos aqui alguns fatores. Primeiro, amados, deixa eu só pontuar aqui algo que é de suma importância. Primeiro existem mulheres lindas, maravilhosas, mulheres belas, loiras, morenas, mulatas, ruivas, esposas esplêndidas. Porém, uma das mais importantes características em uma mulher é quando ela tem saúde emocional, saúde psicológica, saúde para poder, na verdade, superar uma onda de problemas e dificuldades. É quando ela tem o que é chamado hoje de inteligência emocional. Ela é uma mulher controlada, equilibrada. Queridos, essa palavra é linda e maravilhosa. Porque quando se refere, outro fator também, é que quando olhamos, Paulo, ele estava inserido em pelo menos 3 culturas: a cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. Observe também que nesse prisma todo em que Paulo estava vivendo, conforme os conselhos que ele dava da sua carta aos Efésios, e a gente percebe algo interessante em João capítulo 4, na pessoa do mestre dos mestres, do rabino judeu, de Jesus o Nazareno, que de repente ele para falar com uma mulher samaritana. E ele, ali também vivendo as 3 culturas, a judaica, a grega e a romana, ele começa a falar e ele entra em choque com o comportamento normal das pessoas. Primeiro, porque não se podia dar tanta atenção para as mulheres, inclusive na mulher que estava com esse contexto moral que ela vivia, que é a mulher samaritana de João capítulo 4. Uma mulher que tinha já várias relações conjugais, várias experiências, vários casamentos, enfim, era uma mulher à margem da sociedade judaica, não somente pelas suas escolhas de vivências com maridos diferentes, mas também por ela ter também uma convicção samaritana, por ser de Samaria.
Aqui tem um detalhe interessante. O Senhor Jesus, ele mostra a liberdade da mulher e aconselha aqui que nós temos que ter a liberdade cristã, aquela liberdade que a mulher cristã tem que ter, que o homem cristão tem que ter. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra e nos narra, por exemplo, portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Naquela época, as mulheres eram completamente e viviam completamente sob pressão da sociedade, pressão da religião, pressão da cultura machista. Mas o que Jesus veio trazer foi uma mensagem completamente diferente para o que a mulher hoje está precisando ou precisa vivenciar. Outro ponto também é sobre a questão que envolve reverência devida ao marido. Amados, isso aqui traz uma confusão na cabeça de muita gente, inclusive de cristãos, que muitos movimentos feministas pegam essas bases e começam, na verdade, a ir contra esses princípios bíblicos. Mas para um conceito e um entendimento melhor, essa questão de reverência, como se estivesse num quartel, como se estivesse diante de um rei ou de uma autoridade máxima, não. O que a palavra de Deus nos narra e nos mostra é que a mulher precisa honrar o marido. E ela precisa fazer isso de forma espontânea. Honrar para ser honrada. E é algo assim que se caracteriza uma mulher que respeita, uma mulher que elogia, uma mulher que aproxima ou se aproxima do marido. É uma mulher que é elogiada, é uma mulher que é respeitada e é uma mulher que tem essa intimidade com o marido. Amados, outro fator também é que olhamos pelo ponto de vista, como é dito assim, que a mulher precisa se sujeitar ao marido, sujeição, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Aí muitas pessoas do movimento feminista que fazem uma série de confusão na interpretação, porque não conhecem os originais bíblicos, não conhecem e fazem uma série de questionamentos e narrativas ignorantes. Primeiro, no original grego fala sobre hipotasso, a questão do verbo sujeitar-se. E traz o verbo no grego, hipotasso, que quer dizer voluntária, espontânea e de boa vontade. Ou seja, uma mulher que se sujeita, ou que se sujeita ao marido, ou que obedece ao marido, não que ela esteja num quartel, está dentro de um lar, está num quartel. Não, a palavra de Deus não fala assim. O que a palavra de Deus fala é que é de forma essa forma que ela presta uma honra ao marido. A palavra de Deus, ela nos narra em sinônimos e em verbos que é honrar o marido de forma espontânea, de boa vontade, voluntária, com espontaneidade, sem pressão nenhuma, sem agonia nenhuma, sem constrangimento nenhum. Ela ama de um amor profundo e por isso ela realmente consegue ser espontânea, voluntária e de boa vontade, sem pressão. Um fator também interessante é que precisamos quebrar esses paradigmas que muitas das vezes a nova geração de crentes ainda não amadureceram, ainda não entenderam o que o texto sagrado fala sobre esses pontos de vista. Mas vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico desta lição fala a conduta do crente ou do cristão como filho. Primeiro subtópico, a responsabilidade dos pais. Amados, a palavra de Deus, ela nos narra. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, a Bíblia diz assim:
ensina o menino no caminho em que deve andar. Olha só, ensina o menino no caminho que deve andar. Ele não aponta, não é o caminho, é no caminho. Observe, é diferente. Apontar, se fosse o caminho, ele apontava assim o caminho. Não, é no caminho, é orientando, é andando, é falando, é se comunicando. Um fator também interessante é que a responsabilidade dos pais, como é dito aqui no subtópico número 1, precisamos entender uma coisa: os filhos estão nos olhando, nos copiando. Os filhos, eles precisam ser influenciados por nós. Se nós não tivermos a capacidade para influenciar nossos filhos, fique certo que o traficante vai ser. Se nós não termos essa capacidade de influenciar os princípios bíblicos para eles, o mundo vai querer influenciar. Então, ou nós influenciamos nossos filhos, ou os nossos filhos serão influenciados pelo mundo. No segundo subtópico, fala a conduta requerida dos filhos. Queridos, cá para nós aqui, filhos amorosos, filhos de caráter, filhos com ideais e propósitos cristãos, filhos exemplos. Isso não é fácil. Isso não é de sexta para sábado que se constrói isso. Mas isso existe uma série de fatores. Mas isso começa no ventre. Isso começa na gestação. Isso começa, na verdade, no berço. Amados, nós temos que ter essa percepção. Porque o que é dito aqui como a conduta requerida dos filhos, ou seja, o que a palavra de Deus requer dos filhos, uma das características é que eles sejam amadurecidos e amadureçam. Por quê? Você, pai, investiu, você, mãe, investiu ou está investindo em bons princípios para os seus filhos, porque isso são características para a formação de caráter. Um outro fator também é que temos que entender que nossos filhos têm que ter inteligência emocional, saúde emocional. Inteligência emocional é ter o equilíbrio para não estar fazendo bobagem e sendo, na verdade, um fraco na batalha. Todos nós passamos por lutas e dificuldades, mas nossos filhos precisam ser uma cópia de nós, mas que vencedores, abençoados, cheios de Deus, cheios da palavra. Queridos, um fator também para pontuarmos aqui é o que diz o terceiro subtópico, o mandamento com promessa. Amados, aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos, elas incluem uma prosperidade exterior e vida longa. Agora tem um detalhe interessante aqui. Valores e princípios e comportamentos são formados lá atrás, não é depois de grande. Um fator também é que os filhos refletem, o que os filhos refletem na vida hoje, ou o que eles vão ser no futuro, é o que eles estão fazendo hoje, o que eles estão semeando hoje, o que eles estão plantando hoje. Uma das coisas interessantes, amados, é que existe um grande engodo. Primeiro, tem pessoas que pensam assim: completou 18 anos, está independente. Completou 18 anos, completou a maioridade, 18 anos, já abre mão. Não. Os filhos, eles só completam e só são independentes, na verdade, só são independentes quando eles são autossuficientes,
para se sustentarem. Essa questão de dizer, completou 18 anos, maioridade e tal, eles estão livres. Não, os filhos só terão essa liberdade, essa independência, quando eles forem autossustentáveis, comprarem e pagarem o que devem, quando eles construírem a independência financeira